Então, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma semana de recesso aí, uma folguinha das nossas atividades educacionais, pedagógicas, mas estamos de volta. E aí a gente está de volta aqui também com a nossa disciplina de biologia, tá certo? Então, é, depois do recesso, vamos iniciar agora o capítulo 5. Já vimos aí nas aulas anteriores um capítulo específico de genética, onde a gente teve duas videoaulas gravadas, vocês já tiveram acesso a essas aulas. Também já tivemos uma pequena aula de evolução, onde a gente estava vendo aí, destacou as teorias evolucionistas, como Lamarck, Darwin, e agora nós vamos falar um pouco de ecologia, tá certo? Que é o estudo do ambiente, estudo do nosso meio, estudo do nosso lar, da nossa casa. E aí a gente vai começar falando de unidade de conservação. Gente, essa aula é muito boa, tá certo? A gente vai falar até trazendo um pouco um conhecimento prévio para a gente falar de educação ambiental, que é um dos nossos próximos capítulos, tá certo? Então, assim, unidade de conservação, a gente vai ver aí como que acontece, como que é realmente uma unidade de conservação, a importância de uma unidade de conservação, os tipos de unidade de conservação, para a gente ver o tão quanto é importante a gente ter essas áreas de preservação ambiental, tá certo? Então, e essa importância é exatamente a garantia da herança da terrestre, a garantia dos nossos recursos, a garantia de que essa vida, essas belezas naturais, essa fauna, essa flora, ela vá continuando aí a se reproduzir, se perpetuar, para que fique para as nossas gerações futuras também, tá certo? Então, a gente tem conhecimento que o Brasil é um país extremamente mega biodiverso. O que significa isso? Significa dizer que tem grande biodiversidade, tá certo? Então, tem vários tipos de plantas, vários tipos de animais, várias espécies de animais, várias espécies de planta, e isso tudo se dá exatamente porque o Brasil ele é muito bem localizado em uma zona tropical quente e úmida, certo? E essa zona vai favorecer essa grande variedade de espécies de fauna e flora, de plantas e de animais, tá certo? Então, o Brasil ele é abençoado de certa forma por estar em uma região onde favorece realmente a grande biodiversidade que nós temos. Bom, voltando para o nosso objeto de estudo desse capítulo, nós temos aí a unidade de conservação. Qual o objetivo da unidade de conservação? De imediato, proteger as áreas naturais, tá certo? O nome já diz, unidade de conservação, conservar essas áreas naturais, proteger, zelar pelas essas áreas naturais. E aí tem esse conceito, ficou meio grandinho, mas vamos lá. O que é a unidade de conservação? O conceito são espaços territoriais, tá? Então são territórios, incluindo os seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações. Então, é uma determinada área, um determinado território, onde ele tem características relevantes, características naturais relevantes, que representam ali as populações, habitats, ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, ou seja, das águas do nosso território, preservando o patrimônio biológico existente. Então, unidade de conservação tem todo esse conceito, mas com um objetivo simples, que é o que? Proteger as nossas áreas naturais. Proteger a área natural do planeta e proteger as áreas naturais também aqui do Brasil. Bom, então a gente tem dois tipos de unidade de conservação, tá certo? Que é a unidade de proteção integral, o nome já diz, é integral, e a unidade de uso sustentável. A gente vai ver já já os tipos. Mas é através da unidade de conservação que fica garantido o quê? O uso sustentável. Olha só, essa palavra, desenvolvimento sustentável, uso sustentável, isso tudo são palavras extremamente atuais. E aí fica garantido o uso sustentável dos recursos disponíveis e o desenvolvimento de atividade na área de forma racional. Gente, uma coisa a gente pode colocar na cabeça, tá? O que a gente tem hoje é uma grande teia, tá certo? O que é essa teia? Imaginem uma teia de aranha e todos os animais, todos os seres vivos, de forma geral, estão interligados, tá certo? E aí, o que acontece? Existe um problema que
exatamente a ideia que o homem tem de ser superior às coisas, às outras espécies. E aí ele acaba tentando tirar mais do que o necessário e acaba faltando para o próprio ambiente, tá certo? Então, o que a gente tem que colocar, e a gente vai ver na educação ambiental, mas já pode ir adiantando, o que a gente precisa colocar é que o homem, ele faz parte da natureza, ele não é o dono da natureza, tá certo? Então, a gente não pode deixar de usar as coisas na natureza. Então, é por isso que a gente tem que usar sustentavelmente, tá certo? Esses recursos, ou seja, a gente tem que tirar da natureza apenas o que a gente necessita e não o que a gente vai precisar ou o que a gente vai utilizar para gerar lucros, para fins de lucro e recursos financeiros, tá certo? Então, da natureza, a gente tira o que a gente precisa. Isso é o uso sustentável. Isso é utilizar os recursos disponíveis na natureza. Então, as unidades de conservação ele tem essa ideia de fazer essa proteção, de garantir apenas o uso sustentável. Bom, então nós vamos falar do primeiro tipo, que é a unidade de proteção integral. Relembrando, são dois, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. A unidade de proteção integral ela tem o objetivo de preservar a natureza, impedindo qualquer que seja a forma de dano aos recursos naturais. Embora, mesmo protegendo qualquer forma de dano, embora permita as atividades de pesquisa científica. Então, você pode entrar na unidade de proteção integral para fazer pesquisa científica e trabalho de educação ambiental. Porém, não se pode tirar uma folha sequer, tá certo? Dessa tipo de unidade. Nós temos aí a estação ecológica, que tem como objetivo preservar a natureza local e permitir a realização de pesquisas científicas. A visitação é proibida, completamente proibida, a não ser em casos de objetivo pedagógico, como a gente já falou, em casos de pesquisa científica e de educação ambiental, tá certo? Então, é estação ecológica, ela pode ser permitida a visitação a partir do momento que seja com fins educacionais, com fins pedagógicos, tá certo? Aí nós temos a reserva biológica, também uma unidade de proteção integral, que também tem por objetivo a preservação integral de todos os seres vivos que constitui, assim como também a preservação dos recursos que lá possui. Então, tem visitação permitida também apenas para fins educacionais. Nós temos o Parque Nacional, e aí a gente tem dois aqui bem próximos da gente, que é o Parque Nacional de Ubajara e o Parque Nacional da Serra da Capivara. E aí ele tem como objetivo também proteger ecossistemas considerados de grande importância ecológica e também importância cênica. Permite realização, olha só, permite realização de pesquisa científica, realização de excursões pedagógicas, turismo ecológico e recreação. Já tem um diferencial. Nas duas primeiras, tanto na reserva biológica, e na estação ecológica, nós temos aí, excursões pedagógicas com fins educativos, mas também o turismo ecológico, aquela pessoa que se interessa em visitar o Parque Nacional, pode, mas volto a dizer, proteção integral não vai tirar nada de lá, e muito pelo contrário, chega lá, tudo que for de lixo, de resíduo que for ficando, você tem que trazer de volta, tá certo? Então, pode ser visitado tanto por turismo ecológico também, como por recreação. Aí nós temos aí o refúgio de vida secreta, que protege ambientes naturais, esses ambientes que possam garantir condições ideais de vida e reprodução das espécies nativas, ou até mesmo de espécies que não são nativas. Então, nesse tipo de unidade de proteção integral, é necessário que tenha uma preocupação aí de garantir as condições ideais para a reprodução das espécies, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, algum projeto TAMAG em um determinado local impedido para banhos no mar, porque é local de reprodução das espécies, mas tem ali uma possível visita para você verificar o projeto. E aí, já acabamos falando de uso das unidades de proteção integral, agora vamos falar das unidades de uso sustentável. Ou seja, a principal diferença, unidade de uso sustentável, você pode retirar da natureza, tá certo? Proteção integral, não. Lá da proteção integral você pode visitar, porém, não pode retirar nada. E a unidade de uso sustentável autoriza a presença humana e autoriza também a sua interferência no ambiente, desde que seja de forma equilibrada. Aquilo que a gente estava falando. Não é necessário
a gente se excluir da natureza. A gente faz parte da natureza. O porém, que a gente está numa rede onde todo mundo precisa desses recursos naturais. E o homem, por ganância, ele acaba retirando mais do que necessita. Então, as unidades de uso sustentável faz com que o homem tire, mas de forma equilibrada, de forma sustentável. E aí nós temos os seguintes tipos. A área de proteção ambiental, conhecida como APA, tá certo? Apresenta uma parcela de ocupação humana, como vocês podem observar nessa imagem da esquerda, tem ali umas casas, tá certo? Então tem podem lá morar mesmo pessoas. Tem características importantes que garantem o bem-estar de todos os seus ocupantes, incluindo o homem. Nós temos aqui a área de relevante interesse ecológico, isso é bem interessante, porque esse tipo de área ela precisa apresentar características naturais surpreendentes, ou seja, algo extraordinário, seja pelos recursos oferecidos ou por acolher espécimes raras. E aí eu coloquei esse exemplo para vocês aqui na imagem da direita, que temos aqui uma determinada área onde possuía dinossauros. E aí nós temos os fósseis das pegadas de dinossauros aí. Então essa área ela é de relevante interesse ecológico, paleontológico, que é o estudo dos fósseis, tá certo? Então essa área de relevante interesse ecológico é exatamente por causa que oferece algo surpreendente. Nós temos as florestas nacionais, que são formadas por florestas de espécies quase sempre nativas, tem o objetivo de utilizar sustentavelmente o recurso, olha só, protege, mas você pode retirar desde que seja de forma sustentável. E estimula também a pesquisa científica para a descoberta de novas formas de exploração sustentável deste ecossistema. Então, vai estar incentivando a pesquisa científica para que surja aí novas formas de exploração sustentável desse ecossistema. Aí nós temos a reserva extrativista, que tem o objetivo de proteger a cultura. Por quê, professor? Olha só, a gente sabe que desde os primórdios, a espécie humana ela vem se beneficiando, sim, dos recursos da natureza. Ele vai extraindo recursos da natureza, tá certo? Então, nós temos uma reserva, nós temos uma área onde protege a cultura, o modo de vida desse povo, garantindo a utilização sustentável dos recursos oferecidos pelo ambiente. Então, eles já utilizavam. Então, tem que manter protegendo essa cultura da utilização dos recursos sustentáveis. Aí nós temos a reserva de fauna, como o próprio nome já diz, é a área natural que apresenta numerosas espécies de animais, né, nativos, fauna, animais, ideais para serem utilizados em estudos técnico-científicos. Então, é uma área onde você vai preservar, onde você vai reservar os animais, a fauna. Nós temos a reserva de desenvolvimento sustentável, muito parecido com a reserva extrativista. E aí nós temos o quê? Nessa área, você vai ter que conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável. Então, você só tira o que necessita e você, no caso de alguns espécimes, como alguns animais ou plantas que estejam em extinção, você não pode retirar. Ou seja, conserva a biodiversidade e também vai estar fazendo ali o desenvolvimento sustentável. E, por último, nós vamos falar sobre a reserva particular de patrimônio natural. O que é isso, professor? É exatamente uma determinada área. Eu tenho um terreno e esse terreno ele tem plantas nativas, tem animais nativos e eu quero colocar aquela área ali como patrimônio natural. Então, a área é minha, o terreno é meu. Então, eu posso colocar, vou ali, eu tenho a intenção de proteger e conservar. Claro, eu tenho que proteger para ser patrimônio, reserva de patrimônio natural, eu tenho que proteger. E não estar extraindo tudo. Então, a área é minha, ela é área privada, mas tem a intenção de proteger e conservar a biodiversidade dali. Então, dali eu não posso tirar nada, já que eu coloquei como reserva particular de patrimônio natural. Tá certo? Então, capítulozinho pequenos, concluímos já, pequenininho aí, e aí nós temos 3 páginas da atividade. Eu fico aguardando a atividade de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula.